Paz, irmãos. A paz dos irmãos. Queridos, eu quero dizer para vocês que a responsabilidade de estar aqui, eu sinto ela assim nas pernas. O coração, ele já é bastante, ele já caminhou bastante, né? Se eu for contar as pulsação do meu coração, acho que ele já superou a de vocês em muito. Então ele também sente, às vezes até dói um pouco. Subi a escada ali, eu senti que ele começou a doer. E eu tenho muito temor de estar aqui, porque eu sei que Deus, pelo Espírito Santo, Ele deseja trazer para você a palavra que você precisa ouvir. E muitas vezes a gente se sente incapaz. E é assim que eu estou me sentindo agora. É assim que eu me sinto. O menor que você possa imaginar. Pense no homem mais pequeno que você já viu na face da terra. É esse que você está vendo agora. É tudo que eu desejo. Que o Espírito Santo de Deus, ele cresça e ele apareça. E o Senhor apareça. E o Senhor apareça. E ele apareça na sua vida. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos para a igreja. Queridos, nós vamos falar de algo hoje para você. Falar sobre a herança. A herança, para que você tenha herança, é necessário que alguém chegue antes. Como é que você vai ter uma herança se ninguém chega antes? Então comece a pensar nessa palavra. Alguém chegou antes. Eu quero que você curve a sua cabeça, coloque o seu coração, a sua mente, se disponha, se despoje de tudo e de todos diante de Deus. E a gente vai buscar a presença do Senhor agora. Ore comigo. Me ajude, irmãos. Ore comigo, me ajude nessa. Querido Pai, Deus, Todo-Poderoso e Santo, Jesus querido, amado, Jesus Salvador e Senhor, Espírito Santo de Deus, que opera na vida e no coração dos homens, convencendo eles, Pai, convencendo da justiça, do pecado, convencendo eles para que eles entendam a Tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse que está diante da Tua presença agora, Pai, se torne tão pequeno, tão ínfimo, mas que o Senhor possa aparecer aqui, meu Deus, e derramar da glória, do poder, da graça que tem diante de Ti sobre cada um de nós, e que a Tua palavra, ela ache guarida, meu Pai, no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, é que nós estamos aqui, é que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado, ó Deus, o conhecer da sua verdade. Aleluia. Querido, o nosso texto que nós recebemos, ele fala sobre o princípio da herança e usa uma figura de um homem. Por isso que eu disse para vocês que a herança, ela vem de alguém que chegou antes. E o texto, ele é um texto que está em Gênesis, no capítulo 26, do verso 3 ao 5, que diz assim, ó:
peregrina na terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Querido, quando Deus se manifestou a esse homem, ele era um homem incrédulo, ele era um homem, vivia no meio de um povo idólatra, ele vivia num mundo estranho à presença do Senhor, e o Espírito de Deus toca no coração daquele homem, chama ele, e fala para ele, olha, vai, e eu vou te dar coisas que você não imagina, se você me obedecer. Prontamente ele obedeceu, e Deus prometeu ele heranças, mas para que ele pudesse produzir, Deus esteve com ele na sua caminhada. Mas eu quero falar da herança dele. Abraão teve um filho que Deus escolheu. Escolheu o outro também, mas nós vamos falar desse. Um, chamado Isaac. Isaac, querido, ele é aquele que você viu, que o papai levou lá e ia sacrificar ele. E Deus não deixou. Chega. Porque o que Deus queria era mostrar para nós que aquele homem que foi chamado à semelhança de você e eu, tivesse fé. Bom, Isaac continuou a sua caminhada, mas para que Isaac pudesse alcançar a herança que Deus havia prometido ao papai, ele precisava fazer algo. Isaac cresceu, tornou-se homem, buscou-se família, e Deus então manda Isaac para uma outra terra. E Deus tira Isaac dali e faz com que ele volte na terra que ele antes havia passado com seu pai. E ele encontrou um povo diferente lá. Quando Deus nos chama e nos coloca num determinado lugar, Deus deseja e espera e fica ansioso que nós, então, entendêssemos ou entendamos o seu propósito, para que a gente alcance a promessa que ele nos fez na pessoa do Isaac, do Abraão. Quando ele disse que daria àquele homem multidões, ele não tinha filho, ele teve um. E eu desafio você para ter um filho. Você que não tem um filho ainda, estou falando filho natural não, tá? Se você puder ter também, glória a Deus. Mas ganhe um filho espiritual para você, porque esse é o propósito. Esse é o propósito de você ter um filho. E ele disse assim, e é isso que Deus espera de você.
E ele disse mais, que ele estaria conosco. Lembre-se de uma palavrinha que ele disse lá para o pai Abraão: se você me obedecer. Você precisa obedecer. Obedeça, porque quando nós obedecemos, nós nos submetemos, nós crescemos. Portanto, a palavra diz que não há crescimento se não houver obediência. Obedeça e você vai crescer. Diga comigo uma frase. Eu vou ler a frase e você vai repetir. Mas repita com fé. Não fale assim, não jogue a tua palavra no vento. Porque senão não vai fazer efeito nenhum. Mas repita com o coração. Declare com fé: eu vou prosperar. Em todos os níveis. Na terra. Que Deus me estabelecer. Toma posse, sim, querido. Põe a mão na cabeça. Você que está na célula, você que é líder de célula, pense que aquela é a terra que o Senhor te deu. É lá que você vai prosperar. Se você ganhar o filho que eu disse para você, você vai ser pai de multidão lá. Nós vamos continuar caminhando. Querido, para que esta herança, ela chegue até nós, existe uma caminhada que nós vamos galgar. E essa caminhada, ela diz que nós precisamos ter credibilidade. Pense comigo. Você vai ganhar alguém que não entenda a sua fala? Você vai convencer alguém de algo que você não tem? Você pode ganhar uma pessoa, o carinho, o amor dela, se você não tiver amor? Pense comigo. Credibilidade, queridos, depende exclusivamente de mim. Pode bater no peito assim, ó. Depende de mim. O Senhor me deu isso, essa orientação. Ele me deu esse direito de alcançar uma credibilidade dependendo apenas de mim. É eu que vou conseguir galgar essa credibilidade. Quando Abraão chegou numa determinada terra, que ele foi para o Egito, ele chegou com uma comitiva. Deus já estava com ele. E ele era casado, tinha esposa. E por sinal, dá licença, muitas brasileiras desejariam ser linda como ela. Pense numa mulher judia, linda, maravilhosa, Era essa a mulher de Abraão. E Abraão cometeu um deslize que custou caro para ele. Quando ele chegou, ele pensou: porra, o negócio é o seguinte, eu precisava ir para lá por necessidade. E Deus testando a fé do Abraão. Eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar lá, eu vou falar para o povo, falou para ela, para a mulher dele, eu vou falar para o povo que você é minha irmã, porque se você for minha irmã, eles vão poupar a minha vida. E fez isso. Coisa feia, Na verdade, irmãos, Abraão mentiu, porque ela era esposa dele. Mas se você for ver a árvore genealógica da esposa dele, ela era irmã dele, porque era da parentela. Então, eu acho que Abraão era um pouco inteligente, ele pensou mais ou menos nessa linha. Estou parafraseando aqui, irmão, tá? Mas ele mentiu mesmo. A verdade é que ele mentiu, E o filho dele, buscando a herança, fez exatamente a mesma coisa.
cometeu o mesmo deslize. E criou uma situação complicada para a vida dele. Essa palavra, querido, ela está para você hoje, para chamar a tua atenção, para você falar a verdade, custe o que custar. Fale a verdade, irmãos. Não minta. Se a morte estiver disposta, fale a verdade. Nem que te custa a vida. Não minta. Porque esse é o instrumento que o diabo vai usar para derrubar você. A maior hombridade de um homem, de uma mulher, é falar a verdade. Estar sempre diante da verdade e falar a verdade. A Bíblia fala que nós queremos dos frutos das nossas ações, comeremos dos frutos das nossas ações. Eu vou voltar um pouco aqui da herança. O que é que eu vou herdar? Se eu herdei aquilo que o Senhor preparou para mim, e eu fizer frutificar isso, comerei desse fruto lá na frente. Se eu falar a verdade, vou viver na verdade. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, para que você entenda o projeto de Deus na vida de Isaac. Deus escolhe essa família para se manifestar ao povo, a todos nós. Nós entendemos que Isaac foi a prefiguração de Cristo, lá no passado. Foi até ao ponto de ser sacrificado. Não foi. Porque esta obra era do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, é assim, ó. Essa caminhada que Deus mostra através da palavra, da sua história, para mim e para você, é que nós entendamos que o que Deus quer de nós, não é que nós esperamos riquezas e glórias deste mundo. O que Deus quer para nós é muito mais do que hoje você vive, do que eu vivo e de que nós vivemos aqui na terra. Para resumir, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse assim, ó: eu vou para o Pai e vou preparar-vos o lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e vou-lo levarei comigo, você estará com ele. Por que você fica apegado com tantas coisas desse mundo? Use delas ao seu benefício, aproveite delas, mas a herança que Deus plantou lá no coração de Abraão, na vida de Isaac, na pessoa de Cristo, é que você alcance a glória. Ele quer que você alcance a glória. É lá que nós vamos chegar. Querido, nesta caminhada, nós sabemos que isso vai passar por momentos da nossa vida, em que nós vamos ter os confrontos. Você vai ser confrontado. Jesus falou isso. Jesus disse isso. Que você teria muitas dificuldades. Mas que você precisa estar preparado para receber a herança que o Senhor separou para você. O diabo vai colocar para você
Ele coloca todo dia para nós. Às vezes eu até vou citar uma frase aqui de um pastor, amigo nosso, que ele fala que o eu que está aqui dentro, que quando ele levanta de manhã, o velho levanta primeiro que ele, depressa. É assim, irmãos. É assim. Quando a gente levanta, o velho levanta primeiro. Já quer ir para aquilo que é físico. Todo dia de manhã, todo momento, toda hora, o velho homem, a velha natureza, aquilo que está lá dentro de nós, enraigado, ali que nós, em Cristo, conseguimos empurrar. A gente dorme, quando levanta, ele quer subir de novo. E você precisa vencer isso. E o diabo vai dizer para você assim: você não merece. Você está lá na igreja do Pinheirinho, você não merece estar lá. Ele vai colocar em você insegurança, ele vai mostrar para você. Se você deixar a velha natureza subir, tomar a frente, ela vai dizer assim: eu não mereço mesmo. Ele vai colocar insegurança para você. Ele vai colocar para você outras coisas que vai dificultar a sua caminhada. O texto diz assim: se o teu pai não deixou herança, eu quero dizer que teu pai que habita nos céus tem uma herança sobrenatural para a sua vida. Aleluia. Tome posse disso, querido. É isso que o Senhor. E eu quero que você repita comigo. Eu vou ler e você repita comigo esta frase: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a tua herança para sempre. O dia que você chegar lá, vai ter várias estrelas na sua coroa. Você tem que tomar posse da tua terra. Você precisa chegar diante do Senhor naquele dia. Olha para a tua mão. O que tem na tua mão? Está vazia? O que a gente olha, a gente vê, está tudo vazio, não tem nada. Mas naquele dia, o Senhor vai olhar para a tua mão. E vai ver nas tuas mãos quantas almas você colocou aos pés da cruz de Cristo. Você falou de Jesus para elas. E elas vão estar lá contigo. Essa é a tua coroa. É para isso que nós somos chamados. É essa a nossa herança. É esse o objetivo. É esse o propósito de Deus. Para mim e para você. Querido, a insegurança é a raiz da dúvida. É terrível. Porque ela mata o milagre que viria pela fé na tua vida. Não será, mas sim as condições, a condição do Filho de Deus. O Filho tem herança. Não existe será, por acaso, talvez, não sei, poderia. Querido, aprenda a conjugar o verbo é no presente. Hoje é. Quando você pensar em Deus, você diga assim: Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é eternamente. É assim que nós temos que pensar no Senhor. Jesus é ontem, Jesus é hoje, Jesus é eternamente. O Espírito Santo ontem, é hoje e é eternamente.
E Ele prometeu estar conosco. É a promessa do Senhor cumprindo nas nossas vidas. Querido, o medo, ele causa algumas coisas que nos prejudica. Quando nós fomos fazer aquela visitação de Deus, a gente vestiu aquela camiseta bonita, preta, né, escrito, visitação de Deus e tal. E alguns irmãos ficaram com medo daquela camiseta. Será que eles não vão pensar, irmão, que nós somos aquele povo que anda dando revistinha? Será que as pessoas vão aceitar a gente? Será que, irmãos, Deus é a visitação dele. Se jogarem pedra em nós, saiba, a pedra vai acertar alguém primeiro. Ela não vai acertar você primeiro, ela vai acertar alguém primeiro. Porque importa que eu diminua, para que o Senhor cresça. Entenda isso. E nós fomos naquela visitação. Alguns mandaram a gente embora, outros nos receberam. E aqueles que nos recebiam, nos enchia de alegria, porque queriam ouvir a palavra e queria que nós orássemos por eles. E nós fizemos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração daquelas pessoas até hoje. Eles nunca vão esquecer daquele dia. Nunca. Mas o medo, ele causa em nós, quando nós colocarmos essa palavra será. Não será, não. Querido, a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Eu quero que você pense agora, a pessoa que, para nós, é uma representação de amor por pessoas, nessa visão. Vocês sabem, eu sei, muitos aqui sabem, alguns talvez não saibam, mas esse homem tem um coração maior do que essa igreja aqui. Por isso que essa visão chegou aqui. Pastor Eibe, ele fala de amor. Amar, amar e amar. Entenda uma coisa, queridos. A herança que você hoje está aprendendo. Se Deus multiplicar na sua vida os bens materiais e trouxer à sua vida riquezas, muita riqueza, entenda uma coisa, é para o serviço do reino. Entenda isso, não é apenas para o seu deleite, é glória para o homem comum ser rico, mas para nós temos que entender, riqueza é demonstração de amor. Pastor Eibe fala que nós devemos amar. Ele diz assim que, às vezes a pessoa está fedido, sabe? Pense naquele, né, que não tomou banho, aquele sovaco, né? E, às vezes meio bafo, né? Ele diz assim, irmão, vai, fecha, abrace ele mesmo. Demonstra para ele que o amor incondicional de Deus, que está no teu coração, que Jesus plantou em você, precisa ser externado. Querido, eu confesso para vocês que eu tenho uma família na célula, que eu estou assistindo eles sempre. E esse dia eu fiquei bravo, muito bravo, mas ué, pense numa revolta, quase que eu deixo o velho nascer naquele dia. Se eu tenho um rabo de tatu lá, acho que eu tinha surrado aqueles, né, aquele meu querido lá. Fiquei muito bravo.
Eu ensino ele, eu falo para ele, eu explico para ele, eu leio a Bíblia com ele, eu oro com ele, e ele continua fazendo as mesmas coisas. Bebe, briga com a mulher, deixa os filhos passando necessidade. Pense na revolta. Mas quando eu penso que Deus ama, o velho cai e eu levo a comida, o alimento e assisto a casa deles. Estou falando isso para vocês, irmãos, não é para glória não. Não tenho glória nenhuma. Eu sou pior de todos vocês aqui, se você quer saber. Creio que vocês são muito melhor que eu. Mas o amor de Deus precisa lançar fora o medo. Querido, para nós termos sucesso, nós precisamos estar preparados. Uma igreja, ela só tem sucesso, ela só cresce quando os seus obreiros, todos nós somos obreiros. O pastor é obreiro, você é obreiro, eu sou obreiro, nós todos somos obreiros, as crianças são obreiros, quando todos estiverem preparados. Obedecer a palavra de Paulo, o obreiro, ele precisa manejar bem a palavra. Ele precisa estar preparado. Sabe por quê, irmão? O apóstolo Paulo diz assim, que quando nós colocarmos um neófito diante de uma igreja, a cuidar de uma igreja, o diabo vai bater nele, vai surrar ele. E se você não estiver junto com ele, cuidando dele, levando a chicotada junto, ele vai naufragar. E a responsabilidade do naufrágio dele, olha, está aqui, Deus não vai cobrar dele. Vai cobrar de mim que coloquei ele lá. Eu preciso treinar ele, para ele não ser o alvo do diabo. Paulo diz isso. Querido, não seja neófito. Leia a Bíblia e ore. É só isso. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ir frequentar instituto bíblico, seminário da Assembleia de Deus, seminários da congregação, seminários da Brasil para Cristo, seminários, leia a Bíblia, querido. Leia ela. Ore, dobre o joelhinho lá, Papai do céu, me ajude a entender a tua palavra. E você vai estar preparado. E não será neófito. E a tua igreja vai crescer. Porque aquela célula que você recebeu, é uma igreja. Quando Paulo saiu a plantar igreja, ele plantava igreja nas casas. E deixava um líder lá. Quantas pessoas tinha naquela igreja, irmãos? 300? 100? 3, 4, 5. Era a igreja de Paulo. Ele deixava um obreiro lá. E aquelas igrejas foram crescendo, crescendo, crescendo. Sabe por quê? Porque Paulo treinava os seus obreiros. Ele fala e não deixava essa lacuna, essa vaga para trás. Nós precisamos estar preparados. Querido, quando nós estamos nesta preparação, o texto diz que nós passamos por estações de aprendizado, por momentos, né? Então, se você quer crescer, eu disse no começo, só vai haver crescimento se houver submissão. Se houver submissão, você vai crescer. Se você caminhar nessa submissão, você vai passar por momentos de aprendizado, de ensinamentos, de estação, e vai encontrar, às vezes, você vai se deparar com necessidades, e isso vai te fazer crescer.
Entenda que você é um soldado de Cristo. Entenda que você colocou a mão na cabeça agora há pouco e disse que está sendo o porta-voz da autoridade de Cristo. Você mandou tudo capetaiada, tudo embora. Entenda uma coisa, eles foram. Porque a autoridade está na palavra. Não está em você, não sou eu a autoridade. A autoridade está na palavra. A autoridade está no nome daquele que venceu a morte. Aleluia! A autoridade está em Cristo. Ele nos outorgou o direito de usar esta palavra e proclamar a libertação, o livramento, proclamar a vida para as pessoas. Querido, você vai aprender. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que ele diz assim, ó: liberdade. Não se deixe intimidar pelas oposições, mas seja livre para viver a bênção do Senhor. Seja livre de todas as ameaças dos teus sentimentos. Quem está preparado é livre. Você pode estar na terra alheia, mas você precisa ser livre. Se você quer ter sucesso, seja livre. Seja de todas as mazelas, as condições e mentiras da tua carne. Quem é livre sabe que Deus está trabalhando com ele, no tempo certo, vai te tirar dessa situação, das suas mazelas, das suas tristezas, das suas condições de menores. Seja livre, querido, pois o teu livramento já veio. Glória a Deus. O Senhor já deu o livramento para você. E você é livre. Diga assim: eu sou livre. Porque Cristo... Irmão, fala. Porque Cristo me tornou livre. Glória a Deus. Querido, Isaac, quando ele buscou a sua luta, na sua luta para alcançar a sua herança, que papai havia deixado para ele, ele enfrentou oposições. Quando os pastores deles alcançaram o vale daquela terra, eles cavaram os poços de água, porque aquela região é seca, aquela região é uma região que tem pouca água. Eles acharam os poços que o seu pai havia cavado. E as pessoas que habitavam naquele lugar chegou e disse para ele: olha, esse poço é nosso. Cai fora, porque esse poço é nosso. E houve contenda. E os pastores e as pessoas, os servos dele, saíram. Isaac deu o nome daquele lugar chamado Ezegue, porque era um lugar que eles tiveram que contender. E saíram adiante, cavaram outros poços. E acharam água em outros poços. E os pastores daquele povo chegaram e disseram a mesma coisa. Essa terra é minha, esse poço é nosso. Cai fora. Isaac e seus comandantes, seus subordinados, continuaram. E ele chama esse lugar de Sitna, lugar de oposição. E anda mais um pouco. E eles procuraram água de novo. E acharam água. E encontraram água. Querido, esses dias, abri um parênteses aqui,
eu senti assim, o coração tão apertado, quando ouvia aquelas notícias de São Paulo, faltando água. Um dos maiores reservatórios de água seco. E os políticos politicando. Não, porque ainda não há racionamento, ainda não há não sei o quê. E pessoas, semanas, sem água. Quero que você entenda uma coisa. Água é vida. A palavra trata a água como vida. E aquilo me apertava o coração. Deus, manda chuva. Molha essa terra, para que haja água. Isaac e os seus acharam água. E naquele lugar não houve nenhuma oposição. Isaac declarou: achamos água. Esta era a herança de Isaac. Ele alcançou isso. Ele, a partir daquele lugar, da promessa de Deus, lá atrás, no papai, Abraão, começa a chegar na vida daquele homem. Querido, de repente, no lugar que você está chegando para plantar a sua célula, de repente seja Ezegue. Ou talvez seja Sitna. Vai haver oposição. Aquele cão do inferno que você mandou embora agora há pouco, ele foi. Mas ele está lá do outro lado esperando. A hora que você chegar lá, ele vai chegar lá. Não pense que ele não vai chegar, mas ele vai chegar. E você vai ter que ter a autoridade que você teve hoje. Essa autoridade precisa permanecer na sua vida. Aleluia. E quando você chegar lá, ele vai tentar ser um Ezegue, um Sitna na sua vida lá. Mas você precisa cavar. Não desista, querido. Se for necessário, não durma. Ore. Lute. Porque a sua luta não é contra o sangue e nem a carne. Mas é contra aqueles espíritos que estão ali por cima, nas regiões celestiais, tentando impedir que o reino de Deus, que está plantado na sua vida, seja plantado na vida daquelas pessoas que estão lá. Ser forte e corajoso. Não desanime, porque o Senhor está contigo. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. E Ele é a nossa solução. O Senhor está conosco. Querido, você precisa declarar algo que nós precisamos entender. Que a nossa herança, aquilo que Deus está preparando e preparou com alguém que chegou antes e deixou para nós, nós precisamos tomar posse. E isto, querido, nós precisamos entender que vai acontecer na nossa vida se você primeiro buscar o reino de Deus. O texto diz assim, ó, eu quero que você repita, para você não esquecer nunca mais. Ele diz assim, ó, busque primeiro o reino de Deus, e todas as coisas
te serão acrescentadas. Repete de novo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, pense um pouco nesse texto. Nós somos acostumados a ler e não observar. Esse é o nosso problema. Busque primeiro o reino de Deus. Aí eu levanto de manhã, o que eu busco primeiro? Não é só eu não, querido, vocês também. Nós somos tudo igual. O que você busca primeiro quando você levanta de manhã? Está entendendo? O que nós deveríamos fazer? Lembrar do Papai do Céu, não é verdade? Quando você virar na cama e sentar assim, opa, acordei. Senhor, muito obrigado, eu estou vivo. Obrigado, Jesus, eu estou vivo. Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo hoje, o dia todo. Não precisa ficar 2 horas orando não, irmão. Declare para Jesus, Senhor Jesus, hoje eu acordei vivo. Então, Senhor, olha, anda comigo hoje. Porque quem sabe, né? O diabo estava ali do lado, esperando você não falar nada. Mas se ele não falar, eu vou andar com ele. Você não falou? A igreja do Senhor Jesus, ela tem que dormir, queridos. Fecha um olho para dormir e deixa o outro aberto, para vigiar. Porque o bicho é astucioso. O bicho é terrível. Tem que dormir com um olho e deixar o outro aberto, para vigiar, porque ele vem roubar a sua herança. O objetivo dele é roubar a sua herança. Tirar aquilo que Deus te deu. Já é seu. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa sair por aí fazendo campanha o ano inteiro. Você não precisa disso. Deus já te deu. Tome posse disso. Ande nisso. Ande na presença do Senhor, que Ele vai fazer você habitar na promessa que Ele te deu. Nós fazemos uma campanha por ano aqui na igreja, que é a campanha dos 12 dias. Sabe qual é o objetivo maior desta campanha, irmãos? É você aprender que Deus tem uma promessa, desde o princípio, estabelecido na sua vida. Glória a Deus! Deus tem preparado para você, já muito antes que você imaginasse. Nós estamos falando para você, toma posse dela, querido. Rompa com aquilo que te impede. A bênção da herança de Isaac. Nós precisamos reconhecer os nossos opositores. Saber quem é. Quando nós saímos para a guerra, um exército está preparado para guerrear, a primeira coisa que eles fazem, eles estudam o seu inimigo. Lembra do texto de Josué? Quando ele foi mandado para espiar a terra? Eles não estavam em guerra ainda, mas eles sabiam que a guerra viria. O que ele fez? Ele foi lá, mandou alguém para ir ver qual era o potencial daquele exército. É isso que nós precisamos aprender. Qual é o potencial dos nossos opositores? Querido, entenda uma coisa. Você e eu, nós somos abençoados. Glória a Deus. Diga assim, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O texto diz assim, havendo visto, na verdade,
que o Senhor é contigo. Você é abençoado. Gênesis capítulo 26, a primeira parte do verso 28, ele diz: havendo visto que na verdade o Senhor é contigo. Quando você chegar lá na célula, no bairro que você vai estabelecer a sua célula, o teu inimigo já está lá. Mas ele vai olhar para você e vai falar assim: esse cara é abençoado. Aí não vai dar para mim. Ele vai tentar. Mas não vai dar para ele, vai dizer isso. Sabe por quê? Porque você é abençoado. O Senhor já te abençoou. O Senhor já preparou você para estar lá. Porque é você que vai implantar o reino de Cristo naquele lugar. Queridos, quando Isaac, ele chegou naquele lugar que não tinha água, e foi procurar água, aquilo era um deserto. Quando a gente fala de deserto, nós entendemos que é um lugar seco, de dia muito quente e de noite gelado. E não tem água. Isso é definição de deserto. Clima árido, ruim, hostil. Clima de deserto. Isaac, quando recebeu a notícia que aquela última chance de abrir o poço tinha água, ele vibrou e disse: achamos água, vida, achamos água. Você vai poder declarar isso, querido, na sua célula. Achamos vida. Ganhamos vida. Ganhamos almas para Cristo. Essa é a nossa mensagem. Essa é a herança que o Senhor está nos dando. É as pedras da coroa que nós recebemos. Queridos, aqui na igreja, depois que nós entramos nessa visão, eu me lembro lá da rua Sequinel, é isso, né? Era um grupo de pessoas que tinha lá. E um desafio tremendo. Eu cheguei assim meio, confesso para vocês, eu cheguei meio, tipo assim, estranho. Sabe o estranho no ninho? Era eu. Eu me lembro de uma pessoa que, além do pastor, né, que me recebeu lá, é lógico que eu creio que ele ficou feliz, eu fiquei feliz também porque ele me recebeu, né? O irmão Balbino me recebeu lá. Me deu um abraço. E eu vi no Balbino assim, uma sinceridade do coração dele, de que eu ficasse com ele lá. E eu fiquei. Querido, quando uma pessoa chegar na igreja, seja um Balbino na vida dessa pessoa, como ele foi na minha e o pastor foi na minha, ele vai ficar. Ele vai achar guarida. Às vezes a gente olha para o irmão assim, e fala: puxa vida, mas aquele irmão é tão carrancudo, aquela face, né, difícil. Mas você não sabe o tamanho do amor que Deus plantou no coração dele. Pastor Eibe diz que nós precisamos, não é pedir amor para Deus. Deus, acrescenta o amor no meu coração. Não. Diga para Deus assim: Deus, me ajude a externar o amor que o Senhor plantou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele é feliz quando nós declaramos o amor dEle para as pessoas. A bênção da multiplicação, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo.
e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por de Abraão, meu servo. Querido, quando Deus falou para Abraão, você vai ser pai de muita gente, mas muita gente mesmo. Você não falou para Abraão, olha para o céu, querido, conta as estrelas, ele não conseguia contar. Assim será a sua herança, assim será a sua herança. Querido, nós somos dependentes de Deus e um dos outros. Quando a família de Abraão cresceu e foi crescendo, e hoje eu me sinto um filho de Abraão pela fé. Eu sou filho de Abraão pela fé. Diga assim: eu sou filho de Abraão pela fé e tomo posse da minha herança. Aleluia! Glória a Deus! Você vai tomar posse da tua herança, querido. Você vai ser grande, muito grande. Vai ter tanta gente ao teu lado que você não vai saber contar. Vai chegar pessoas para você e vai falar assim: ô meu querido, ô meu pastor, ô meu pai. E você vai olhar para ele com os olhos físicos e vai falar assim: ó, eu não conheço esse meu filho, mas tá bom, meu filho, vem cá. Vai ser tanta gente. Você vai encontrar por aí. Eles vão te abraçar, vão te carregar. A melhor coisa que tem, querido, é ser amparado pelos filhos. Um dia, nós precisamos deles. Toma posse da sua herança. Crie essa família que Deus preparou para você. Essa é a tua herança. Declare isso com muita fé. Com coração mesmo, sabe? Coloca seu coração nisso e diga para Jesus mesmo: Senhor, eu tomo posse da herança que o Senhor lá no pai Abraão prometeu para ele e me colocou nessa família, e eu tomo posse dela hoje. E vou ser aqui com eles, com os meus irmãos, uma grande nação. Querido, nós já estamos no final dessa palavra. Isaac tomou posse da herança que Abraão deixou para ele. Agora eu quero que você pense comigo. Isaac foi levado sobre um altar para ser sacrificado. A história correu. A nação de Israel veio a partir de Isaac. Havia uma promessa de Deus lá no princípio, lá no Gênesis, que ele falou, eu vou falar que era cobra, tá? Olha, dessa mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Oh Deus, aleluia, santo é o teu nome, Pai. Promessa, meu Deus. A história correu, queridos. Isaac veio, aparece 2 filhos, Jacó e Esaú, e Deus nos conduz por essa história. E nós chegamos em Cristo. E andamos pelo Evangelho. Caminhamos pelas cartas de Paulo. Entramos lá no livro de Hebreus. Chegamos em João. E vamos até a revelação. Onde a palavra diz assim: um dia você alcançará a estatura do varão perfeito, que é Cristo.
Glória a Deus. E a palavra diz que quando esse tabernáculo cair por terra, tornar-se pó, o Senhor suscitará um novo corpo, glorificado, para viver e reinar com Cristo na glória. Esta é minha herança. É isso que eu estou esperando, querido. Muitos irão comigo. Tenho certeza que Deus vai dar para mim e para você muitos para alcançar aquilo que Ele prometeu. Eu e você, um dia, estaremos lá para reinar com Cristo. É a garantia de alguém que veio primeiro e garantiu isso. Eu creio que Deus está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu quero que vocês fiquem de pé. E a gente vai com os nossos olhos fechados, com o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que é mais real que você possa imaginar. Coloca isso com muita fé. Acredite, creia nessas palavras, porque há poder nelas para você. Eu vou estar falando, e você também, junto comigo, vai estar fazendo esta oração. Grande Deus, santo é o Senhor. Repete comigo, queridos. Senhor, hoje eu te peço perdão pela minha imaturidade, pela maneira com que eu tratei os desafios que vieram à minha frente. Livra-me, Senhor, do medo, da insegurança e da imaturidade que havia na vida de Isaac. Me ajuda, Senhor, a não ser deformado pela manipulação da minha carne. Me ajuda, Senhor, a não gastar indevidamente as minhas forças. Mas, meu Deus, me dê foco, domínio próprio, para que eu continue caminhando. Em teu nome santo, eu fecho os meus ouvidos contra toda boca maldita enviada pelo inferno, mas abro os meus ouvidos para ouvir a tua voz e para ir adiante contigo. Profetizo ainda, essa semana terei sinais de Deus sobre a minha vida. Ó Deus, Todo-Poderoso, está mudando a minha sorte diante dos meus olhos. Não serei manipulado e nada impedirá a minha caminhada. Venço todo o espírito de loucura e venço também as limitações do inferno. Eu tenho uma promessa, uma herança sobre minha vida.
E por causa disso, tenho também uma certeza: vou achar água. Eu recebo a unção do Espírito Santo, que me moverá na direção certa. Recebo a luz, que é Jesus, e que brilhará na minha vida. Nesta noite, movido pelo poder da fé, eu recebo o princípio da herança que está sobre a vida de Isaac. Nada vai parar e me impedir, pois tenho liberações vindas dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor.